Quero aí parabenizar a galera do nono ano, do oitavo, também do sexto e do sétimo, que acompanha aí o canal do Professor Mendes, a gente tentando aí transmitir um pouco do nosso conhecimento. Na verdade, nós estamos trocando conhecimento, não é verdade? Diante de toda essa situação de pandemia que ainda está nos assombrando, está nos assustando, a gente procura levar um pouquinho do nosso conhecimento dessa, como eu já falei, dessa troca de informações, certo? Então a aula de hoje é bem especial, a aula de hoje é revisão, revisão especificamente para nono ano, falando de função do segundo grau. Hoje a gente vai estar revisando de uma forma diferente. Nós vamos estar respondendo juntos uma atividade que eu fiz para vocês, certo, pessoal? Então todo mundo baixa a atividade aí, já está lá no grupo, baixa a atividade e vamos fazer a primeira questão. Peço a todos vocês muita atenção, tá certo? Então vamos lá, pessoal? Muito bem. Mas primeiro, eu ia esquecendo. Roda a vinheta. Ela fez a seguinte trajetória. Então, pensa comigo. Uma bola foi chutada. Então quer dizer que ela subiu e ela desceu. Tudo bem? Tudo bem. Aí diz assim, seguindo a função. Que função é essa, meus amigos? A função é essa aqui, ó. H de t, que é igual a menos T2 mais 8t. A bola, ela fez essa trajetória aqui. Ela subiu, chegou na altura máxima e desceu. Então, ó, altura máxima no sentido vertical. E se você quiser saber a distância máxima no sentido horizontal. Nas aulas passadas, nos vídeos passados, nós trabalhamos aí o vértice da parábola, que é o XV e o YV. As situações que você resolve aqui. Então, a primeira pergunta desse problema, dessa primeira situação é, letra A, é um instante em que a bola retorna ao solo. Quer dizer que ela sobe, chegou na altura máxima, ela desce. Ele quer esse tempo. Como você pode ver aqui, a nossa função é h de t. Ou seja, você tem um t que representa o tempo, e você tem um h que representa a altura, certo? A distância que ela subiu. Então, primeira pergunta. Qual o tempo que ela levou para chegar ao solo? Para você responder essa pergunta aí, você precisa descobrir dentro dessa função que vem de uma equação do segundo grau o tempo máximo e o tempo mínimo. Ou seja, você precisa descobrir a raiz da equação. Como essa equação é uma equação incompleta, meus amigos vão dizer assim, ó, que ó, T2 mais 8T é igual a zero. Vocês vão calcular pelo zero da função. Ou seja, a parte de equação é igual a zero. Daí o que acontece? Como você tem uma equação do segundo grau incompleta, ou você vai resolver pela raiz quadrada, como a gente já viu nos vídeos anteriores, ou você resolve pela evidenciação. Nesse caso, é pela evidenciação. O que me indica isso? Exatamente a presença da expressão ax2 mais bx. Ou seja, o t, a variável, se repete aqui nas duas partículas, tá? Então você coloca em evidência aqui o cara que se repete, no caso o t, tá? Menos t2 dividido por t é igual a t, tá certo? Mais 8t dividido por t é igual a 8. Quando isso acontece, e no caso aqui a gente tem um menos aqui, quando isso acontece, a gente tem duas respostas. Você sabe que quando você coloca em evidência, o primeiro t, o primeiro x, sempre é igual a zero. E o segundo é o oposto do que está no parêntese. Porém, nesse parêntese aqui, ó, a variável é negativa. Então, automaticamente o resultado será o mesmo. Ou seja, a gente encontra um tempo zero. Esse tempo zero aqui é o tempo de saída, é claro. E esse 8 aqui é o tempo de chegada, que é o que ele está querendo. Então, como o tempo está sendo dado em segundo, você vai ler o problema, vai ver. Então, você vai dizer que a bola levou 8 segundos para sair do pé do goleiro e chegar lá ao seu destino final. Se foi no pé do atacante, ou se ela quicou, se foi a primeira bola do jogo, eu não sei. Mas aqui, ó, respondemos a letra A. A letra A perguntava qual o tempo que ela leva para retornar ao solo. Então, a resposta é o quê? 8 segundos. Tudo bem, pessoal?
Então, parabéns para quem está fazendo comigo, parabéns para quem acertou. Essa aqui foi a letra A. Agora nós temos a letra B, também dentro desse mesmo problema, é claro. A letra B diz o seguinte: e qual foi a altura máxima atingida pela bola? Ó, como eu já falei, o rapaz aí, o goleiro, chuta, a bola sobe e desce. Nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, quantos segundos ela levou para chegar na altura máxima? Pessoal, você pode encontrar essa resposta de duas maneiras. Pela lógica, porque ó, se ela sobe e ela desce, tá certo? Quando ela chega aqui no meio da trajetória, ela gastou a metade do tempo. E qual foi o tempo total? 8 segundos. E qual a metade de 8? 4. Mas, tecnicamente, você faria o seguinte, ó. O que você ia fazer? Já que você está procurando aqui esse tempo máximo, você está procurando o XV ou o YV? Certo? Tempo máximo aqui, ó, representado por T. Então, no caso aqui, o T está no lugar da variável X. Você quer o XV. X do vértice. E ele é dado pela fórmula menos B. Mas quem é o B? AB, ó. AB, quem é o B? 8. Dividido por 2A. Mas quem é o A? É o valor que vem antes da variável ao quadrado. Nesse caso aqui é menos 1. Então, nós vamos ficar com menos 8 dividido por... Jogo de sinal, galera. Sinais diferentes, resultado negativo. Jogo de sinal de novo aqui na divisão. Sinais iguais a resultado positivo. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Exatamente o que eu falei quando você faz direto. Tá certo? Então, o tempo total que essa bola permanece no ar é de 8 segundos. E o tempo que ela leva para chegar na altura máxima, que é a metade da trajetória, é a metade de 8. Então, é o quê? 4 segundos. Então, 8 é a resposta da letra A e 4 segundos é a resposta da letra B. Então, aqui, ó, alternativa A e alternativa B. Tranquilo, pessoal? Muito parecida com a primeira. A segunda questão diz assim: calcule o valor de x ao quadrado mais 12x, sabendo que f de x é igual a zero. Ou seja, você quer o zero da função. Você quer o valor de x. Mais uma vez aqui você tem uma equação de segundo grau incompleta, do tipo ax2 mais bx, onde você resolve pela evidência. Só que nesse caso, além de colocar o x em evidência que se repete, você vai também colocar o número 6. Por quê? Porque o número 6 está dentro do número 12. O número 12 é múltiplo de 6. Então você vai colocar em evidência aqui a seguinte expressão. Ó, pessoal, preste atenção. 6x, abre parênteses. Vamos dividir toda essa equação aqui por 6x, sabendo que essa equação é igual a quem? É igual a quem? É igual a zero. Então, 6x2 dividido por 6x, isso é igual ao quê? É igual a x, mais 12 dividido por 6 é igual a 2. X dividido por x é igual a 1, então nós não precisamos colocar. Tudo isso é igual a quem? Zero. Mais uma vez, pessoal, preste atenção. O primeiro x sempre vai ser o quê? Zero. E o segundo x sempre vai ser o contrário do valorzinho que está lá dentro do parêntese. No caso, o número que está aqui é mais 2, então vem para cá, menos 2. O valor de x, quando f de x é igual a zero, ele assume, na verdade, dois valores, né? Que é a solução da equação do segundo grau. Ou seja, é menos 2 e 0. Ele pode ser menos 2 ou 0. E aí, ó, você encontrou o zero da função. Você encontrou o zero da função, sabendo que a tua função, ela advém, ela é proveniente de uma vez aqui. Terceira questão diz o quê? Pede para você encontrar o valor de x, sabendo que f de x é igual a zero. Mesma coisa do segundo, só que agora nós temos aqui uma equação de segundo grau da forma completa, ó. A, B e C. Se você tem uma equação completa, então você vai trabalhar por onde? Você vai trabalhar pelo discriminante, você vai trabalhar por delta. Então vamos resolver essa equação aqui, encontrando o x' e o x2'. Primeiro, vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta é igual a 6 elevado a 2, é 6 vezes 6 é 36. Potência de expoente par, resultado sempre positivo, é a regra. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32. Então, descobrimos que o delta ele é igual a 4. E a raiz do delta
é nada mais, nada menos do que 2. Tranquilo? Tranquilo. Sei que o delta é positivo, então a equação tem duas raízes reais diferentes. A primeira delas é o x', que é dado pela fórmula menos b, mas quem é o b? Menos 6, mais a raiz quadrada de delta, que é 2, tudo isso dividido por 2a. Como a é 1, só vou colocar 2, tranquilo? Sinais iguais, resultado positivo, você vai ficar com 6 mais 2 dividido por 2. Nono ano, pelo amor de Deus. 6 mais 2 é 8, e 8 dividido por 2 é igual a 4. Encontramos aí o primeiro valor, zero da função. Mas nós também precisamos encontrar o chamado x duas linhas. O que eu faço? É muito simples. Pego a continha feita e troco apenas o sinal do meio. Tá? Então, eu vou ficar com 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, nós temos aqui a solução do nosso problema, nossa terceira questão. Qual é o zero da função para f de x igual a 0? Ele pode ser 2 e 4. Claro, 2 mais 4 é 6 e 2 vezes 4 é 8. Terceira questão resolvida com sucesso. Parabéns a quem acertou. E quem não acertou, fique triste não, meu amiguinho. Copia isto. Ela também é interessante, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas se você respeitar as regras, fica tudo tranquilo. Quarta questão diz o seguinte, acompanhe aí pela tua atividade. Qual é a soma das coordenadas do vértice da função? Então ele quer que você calcule as coordenadas do vértice, que é o xv e o yv, e some os resultados e vê o que você encontra. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos procurar a primeira coordenada. Vamos procurar logo a mais fácil, que é o xv. O xv é dado pela fórmula menos b, menos abre parênteses 5, dividido por 2a. No caso aqui, o a é 1, então dividido por 2 vezes 1. Como é que fica? Fica só menos 5 dividido por 2. Então isso dá o quê? Menos 2,5, tá certo? Faz a divisão, faz o jogo de sinais diferentes, resultado negativo. Tranquilo? Tranquilo. Agora, a gente vai calcular o outro vértice, né? Que é o YV, que é o mais dificilzinho. Que ele é dado pela fórmula menos delta dividido por 4a. Mas quem é o delta? E tem que calcular. Vamos lá. Então, delta vai ser igual ao menos delta. Então, eu vou botar o menos e vou colocar o delta aqui dentro, certo? O que é o delta? Delta é muito simples. Delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Tá certo? Isso aqui é o delta. Tá certo? O YV é menos delta dividido por 4a. E o a é 1. Então, tudo bem. Vamos ver o que acontece. Preste bem atenção agora. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Então, é 25. Aí na tua casa tu faz devagarzinho, tá? Isso aqui é potência. 25, hein? 25, lembra? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, aqui deu 25 e aqui deu 24. 25 menos 24 é igual ao quê? É igual a 1. Só que na fórmula é menos delta. Então, dá menos 1. Sobre 4 vezes 1, 4. Mendes, eu vou deixar fracionário? Eu não vou deixar fracionário, porque aqui eu já coloquei decimal. Então, tem que ter uma concordância. 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, preste atenção. Menos 0,25. Eu encontrei o XV e o YV. Agora eu vou somar. Então vamos lá. Menos 2,5 menos, isso aqui é uma adição negativa, 0,25. Aí para ficar bonitinho você iguala aqui as casas decimais, tá certo? Então a tua resposta é o quê? Menos 2,75. É a soma do valor do XV com o YV. Era o que a questão estava pedindo, certo? Então, nesse tipo de questão, tome cuidado. Tome cuidado. Quando ele pedir a soma dos vértices, ele quer o XV mais o YV. Nesse caso aqui, a gente deu sorte que os dois foram negativos, ou seja, os dois deram o mesmo sinal. Eu tive que fazer uma adição. Mas, dependendo da situação, você pode encontrar um negativo e um positivo em um negativo. Você pode encontrar uma adição negativa
for o que a gente fez agora, pode encontrar uma subtração de resultado positivo, uma subtração de resultado negativo ou uma adição normal, tá bom? O importante é que você conheça, que você lembre das fórmulas do XV e do YV. Quem não lembra, vai na aula passada, na aula da semana passada, a aula específica da terceira semana de junho, e você terá todas essas informações. O gráfico da função f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, que passa pelos pontos 0 e 0, passa pelo centro, né, o centro dos eixos, e passa também pelos pontos 1 e 2, tá? Permite, ou seja, ele quer que se calcule, através dessas informações, a imagem de 2/3. Agora, peraí, calma aí, é enrolado. Primeira coisa, eu tenho que saber quem é B e quem é C. E para saber quem é B e quem é C, eu vou abusar dessas duas informações aqui, tá? Ele passa por 2 pontos. Quando ele passa por 2 pontos, ele passa numa coordenada de valor x e y, de valor x e y. Igual nós já vimos lá nos vídeos passados de função do primeiro grau. Também está lá, se você baixar aí, também está lá nos nossos links. Então veja bem, nós vamos ter que construir um sistema para fazer uma comparação entre esses dois valores, tá certo? São duas situações, então nós temos que compará-las, nós temos que tirar uma conclusão sobre elas. Veja bem, no primeiro momento, deixa eu colocar aqui uma setinha aqui. No primeiro momento, eu vou montar essa função para x igual a 0 e y igual a 0. Então preste atenção, 0, que é o y, que é o mesmo f de x, é igual a 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. No primeiro momento, para o primeiro ponto. 0 vezes b é 0, mais 0 é 0, que é igual a 0. Quem sobrou? O c. Então, c é igual a 0. Então, dentro dessa conta aqui, c é igual a 0. Mas eu tenho que fazer um segundo momento aqui, ó, para x igual a 1 e y igual a 2. Então, presta bem atenção, presta bem atenção. Na aula da semana passada, a gente viu essas montagens aqui. Tem aula minha, tem aula de colegas, tem vídeos que eu coloquei para vocês, tem referências de vídeos mostrando como é que se faz isso aqui, tá? Então tem muito material para você. Vamos lá. Y é 2, então vai ficar 2, que é igual a x é 1. 1 ao quadrado, mais b, que multiplica 1. Onde tiver x aqui no segundo, eu estou colocando 1. Mais 0. 0 menos 0, c igual a 0, é mais 0. Como é que fica? 2, que é igual a 1 ao quadrado é 1, mais b. Olha que legal. Se 2 é igual a 1 mais b, logo eu posso dizer que b mais 1 é igual a 2. Então eu posso dizer que b é igual a 2 menos 1. Aqui eu mudei de lado, aqui eu estou trocando de membro. Então b é igual a 1. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou montar essa equação com as informações que eu tenho. Que c é igual a 0, então ele não vai entrar, tá? E que b é igual a 1. Então a minha função, ela vai ser o seguinte. Deixa eu dar só uma olhada aqui, ver se está encaixado aqui, tá? Certo, certo. Então, ó, vou puxar um pouquinho aqui para o lado e vamos lá. Então vem comigo. Faz parte, pessoal. Aqui eu dou a aula, eu sou editor e tal, e é tudo eu sou eu e mais eu e eu de novo. Então vamos lá. Então presta atenção. F de x é igual a x ao quadrado, que é esse cara aqui, mais bx. Quem é o b? É 1. 1 vezes x é x. Mais c é igual a 0 nem embora. O que que ele quer? Agora que eu vou responder a pergunta do rapaz aí, ó. Ele quer o f de 2/3. Ou seja, ele quer que no lugar do x você coloque 2/3. Então vai ficar o seguinte. 2/3, deixa eu apagar aqui. Tá. 2/3 elevados a 2 mais 2/3. Tá bom? 2 elevado a 2 é 4. Sobre 3 elevado a 2 é 9. Aqui é potência de fração. O expoente serve para o numerador e para o denominador. Mais 2/3. Tranquilo? Tranquilo.
Tira-se o MMC, entre 9 e 3 é o próprio 9, né? 9 é múltiplo de 3. 9 dividido por 9 é 1, 1 vezes 4 é 4, mais 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, nessa função que nós descobrimos o valor de B e o valor de C, nós vamos dizer que a imagem de 2 sobre 3 é igual a 4 mais 6, 10 sobre 9. Questãozinha complicada, deu trabalho. Então, recapitulando. Primeira coisa que nós fizemos foi descobrir o valor de B e o valor de C através de um sistema, através de uma comparação. Foi até fácil, porque no primeiro momento aqui, o primeiro ponto era tudo zerado. Ele passou no centro. Então, automaticamente descobrimos que o C é igual a zero. No segundo momento, a gente fez os cálculos no segundo ponto, tá certo? Dizendo que o x era igual a 1 e que o y é igual a 2. Tá bem aqui, ó. Fizemos a comparação, fizemos a igualdade e a substituição, descobrimos que o b é igual a 1. Aí o que foi que a gente fez? A gente montou essa função agora com os valores verdadeiros. O c era zero a gente nem colocou. Então ficou o quê? X ao quadrado mais x. Só que o cara pedia a imagem de 2/3. Então eu fiz as substituições. 2/3 elevado ao quadrado mais 2/3 deu o quê? Essa potência aqui, 2 sobre 3 elevado a 2, deu 4 sobre 9. Vocês viram fazendo. Mais 2/3. Ficamos com a adição de fração com denominadores diferentes. Tiramos o MMC, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador de cada uma das frações, ok? E o nosso resultado foi 10 sobre 9. Então, tá aí, quinta questão resolvida com sucesso. Deu trabalho? Deu, mas vamos lá que é assim mesmo. Essa sexta questão aqui, galera, também bem tranquila. Ela diz o quê? O que diz a sexta questão? Descubra, né, qual o possível valor de K, sabendo que o conjunto imagem da função, a função é essa, y é igual a menos x ao quadrado mais kx, aqui o cara aqui para a gente descobrir, menos o meio, para que x pertencente a R tal que x seja menor ou igual a 2, y seja menor ou igual a 2 e x igual a 4. Esse y menor ou igual a 2, você vai dizer que ele é igual a 2, né? Porque é uma substituição. E esse x igual a 4 aqui, não tem o que discutir. Você vai pegar essa expressão, essa função aqui, e no lugar do y você vai colocar 2, e no lugar do x você vai colocar o quê? 4, tá? Então vamos tentar descobrir o valor de K sabendo dessas informações. Realmente é uma questão, não é fácil, mas também não é difícil. Então vamos lá. Vamos às substituições. X é menor ou igual a 2. Então eu vou dizer que ele é 2. Aliás, o y é 2, o y é 2. E o x é igual a menos, abre parêntese, 4 elevado a 2 mais k vezes 4 menos 1 meio. Esse 1 meio aqui, esse fracionário aqui, ele pode te dar um pouquinho de problema, mas calma aí. Vamos lá. 2 é igual a menos, ó, o menos está fora, o menos está fora. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, então é 16, menos 16, mais k vezes 4 é 4k menos 1 meio, beleza? Beleza. Como nessa expressão você tem um denominador, vamos distribuir esse denominador para os outros numeradores. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4, que é igual a menos 2 vezes 16 é 32, mais 4k menos 1. Observa que eu faço a distribuição do denominador para os outros numeradores, menos para o numerador dele. E aí eu já tirei o MMC. Então vamos lá. Fazendo a troca de menos, você vai dizer o seguinte, ó, menos 4k é igual a menos 32, menos 1, menos 4. Ó. O k mudou de membro, mudou de sinal. O 4 mudou de membro, mudou de sinal. Então, menos 4k é igual a menos 32 menos 4 dá menos 36, menos 1 dá menos 37. Então, o K ele vai ser igual a menos 37 dividido por menos 4. Sinais iguais a resultado positivo. K é igual a 37 dividido por 4. Deixa essa resposta fracionária mesmo. Então, é igual a 37 sobre 4, tá? 37 sobre 4. Por conta desse meio aqui. Se você quiser dividir, você pode dividir tranquilamente. Vamos fazer essa divisão aqui para tirar qualquer sombra de dúvidas. Então, eu tenho 37 para dividir por 4. Isso dá o que, galera? Isso vai dar
9, 4 vezes 9, 36, para 37, 1. Colocar a vírgula, ficou 10. 10 dividido por 4 é igual a 2, e sobram 2, tá? 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Como eu já coloquei a vírgula mais no zero, 20 dividido por 4 é igual a 5, então K é igual a aproximadamente 9,25. Repito, você pode deixar a resposta fracionária, ou você pode aí procurar a resposta decimal. Se for uma alternativa de marcar, né, provavelmente vai ter 9,25. Mas se não fosse uma alternativa para você responder bonitinho, você pode deixar aqui na forma fracionária 37/4. Esse é o valor de K, ok, pessoal? Então, sexta questão respondida com sucesso. Espero que vocês tenham acertado. Galerinha, e a sétima questão, a sétima e última questão, é o seguinte. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 4k menos 6 pertence a R, tal que ele não intercepte o eixo das abscissas. Então, os possíveis valores de k devem ser, ou podem ser, o que acontece? Então, a gente tem uma função aqui do segundo grau, tá? Onde a gente tem duas variáveis, deixa eu circular aqui, tem duas variáveis, e ele quer o valor desse k aqui, para que essa função não intercepte o eixo das abscissas, ou seja, aí a gente vai pensar no delta. Para que o gráfico não intercepte o eixo, o delta tem que ser menor que zero, tá? Porque quando você tem um gráfico, quando você constrói um gráfico, você tem três condições em se tratando de delta. Delta maior que zero, o gráfico toca o eixo em 2 pontos. Delta igual a zero, o gráfico toca o eixo em 1 ponto. E delta menor que zero, que é a condição que ele quer aqui, ou seja, o delta menor que zero faz com que o gráfico não intercepte o eixo x, não toque o eixo x. Então, para isso a gente vai dizer que delta ele é menor que zero. Mas o que é delta? Se você levar em consideração essa equação aqui, ó, essa equação que rege a função, delta vai ser o seguinte, delta vai ser b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica 6, ser toda essa expressão aqui, ó, 4k menos 6. Esse delta, ele tem que ser menor que zero. É como se você montasse uma equação de primeiro grau, só que no lugar do igual você colocasse o menor, tá? Você transforma ela em uma e na equação. Então vamos lá. 1 ao quadrado é igual a 1 menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16k. Lembrando que você tem uma multiplicação para o 4k e você tem uma multiplicação para o menos 6, ok? E é claro, o jogo de sinal, ó. Menos por menos é mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é igual a 24. Essa expressão todinha, ela tem que ser menor que zero. Agora o que nós vamos fazer? Vamos resolver variáveis no primeiro membro. Então, menos 16k tem que ser menor que... Aqui, ó, preste atenção. 1 mais 24 dá 25. Se ele troca de membro, então ele vira o quê? Menos 25. Trocou de membro, trocou de sinal. Como o k aqui ele é negativo, você tem que multiplicar essa expressão por quem? Por menos 1. Então eu vou dizer que 16k, o que era menor agora fica maior que 25. K é maior que 25 sobre 16. O número que multiplica a variável divide o resultado. Então nós temos aqui que para que essa função não toque o eixo das abscissas, o k tem que ser um valor maior que 25 sobre 16. Um valor não, ele tem que assumir valores nessa condição aqui, ó, maior que 25 sobre 16. E por aqui a gente termina a nossa atividade aqui. Essa aqui foi a sétima questão. Como eu disse, essa aula foi uma aula diferente, onde eu respondi a atividade para vocês. E agora, qual o trabalho de vocês? Só tá estudando isso aqui, só tá copiando e se preparando para a prova da semana que vem, beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E não esqueçam, hein? Eu preciso dessa atividade aqui copiada no caderno, tanto as perguntas quanto as respostas, tá? Considere isso aqui como um presente de Natal antecipado, beleza? Agora, é o seguinte, para quem está assistindo o vídeo, a devolutiva é só até hoje à meia-noite, ó. Afinal de contas, eu dei atividade e ainda respondi para vocês, beleza? Então, um abraço.